No século XIX, ciência e fé pareciam viver em mundos opostos, quase inimigos. Mas, e se alguém tivesse tentado construir uma ponte entre os dois? É precisamente essa a viagem que vamos fazer hoje ao explorar uma obra fascinante dessa época, a Gênese, de Allan Kardec. Vamos investigar como este livro tentou unir o conhecimento científico, a reflexão filosófica e a visão espiritual para explicar as origens de tudo. Estas são as grandes perguntas, não são? Aquelas que nos acompanham desde sempre. De onde viemos? Para onde vamos? Bem, o que vamos ver é como uma obra, em pleno século XIX, se atreveu a procurar respostas juntando o que parecia irreconciliável, os factos da ciência da sua era e uma profunda perspectiva espiritual. Ok, então, para percebermos a obra, temos de começar pela base, pelos seus fundamentos. E é isso que vamos ver agora. Como é que define Deus, o que entende por revelação e, claro, a eterna questão do bem e do mal. Ora, logo nos primeiros capítulos, o livro mete as cartas na mesa. Primeiro, a ideia de revelação. Não se trata de uma verdade absoluta fechada para sempre num livro. Pelo contrário, é vista mais como a própria ciência, algo que vai progredindo, que vai sendo desvendado aos poucos. Depois, Deus, a causa primária de tudo, uma inteligência suprema. E o mal? Essa é uma questão central. A obra defende que o mal não é uma força criada por Deus, mas sim o resultado da nossa própria imperfeição e das nossas escolhas. E esta ideia de revelação progressiva é mesmo a chave de tudo. Imaginem que o conhecimento não nos é dado todo de uma vez. Seria esmagador, certo? A ideia aqui é que esse conhecimento vem de espíritos mais evoluídos e é transmitido, bem, em doses, à medida que nós, como humanidade, estamos prontos para o compreender. Não há dogmas fixos, há um entendimento que evolui connosco. Muito bem. Com as bases filosóficas assentes, vamos agora à criação do universo. E aqui é que o diálogo com a ciência do século XIX se torna fascinante. E este quadro mostra perfeitamente o choque de mundos que a obra aborda. De um lado, a visão antiga, a Terra no centro de tudo, uma criação feita em 6 dias contados. Do outro, o que a ciência começava a revelar, um universo imenso a evoluir durante um tempo quase inimaginável. A proposta do livro é radical para a época. Diz que a ciência não destrói a fé, pelo contrário, revela um plano divino muito mais grandioso, governado por leis naturais. E a partir daqui, a escala expande-se para o infinito. O capítulo 6 é basicamente uma viagem pelo cosmos. A ideia que o universo não é um palco vazio com a Terra como estrela principal. Não, é um lugar fervilhante de vida com incontáveis mundos, cada um na sua fase de evolução. E tudo isto nasce de uma espécie de sopa cósmica primordial que, através de leis eternas, dá origem a tudo o que vemos. É tal unidade na variedade, a mesma matéria-prima, as mesmas leis, mas uma infinidade de resultados. Depois da viagem pelo espaço, aterramos de volta na Terra. E esta linha do tempo, bem, isto em pleno século XIX era quase uma heresia para alguns. Em vez de 6 dias literais, o que temos aqui? Eras geológicas. Milhões de anos. O livro abraça completamente as descobertas da geologia da época, vendo a história do nosso planeta como um processo longo e gradual, onde cada período prepara o cenário para o seguinte. Já vimos o palco, o universo e o planeta. Agora, a questão é como é que os atores, a vida, entraram em cena. É o que vamos ver a seguir. E mais uma vez, a obra não foge ao debate científico. Naquela altura, havia várias ideias a circular sobre como é que a Terra se formou. Foi expida pelo Sol ou juntou-se a partir de pedaços mais pequenos? O livro analisa estas teorias e acaba por se inclinar para a da condensação, a que diz que a Terra se formou a partir de uma nuvem de gás e poeira. E porquê? Porque era a que fazia mais sentido dentro de uma lógica de evolução lenta, regida por leis naturais. Ok, o planeta está formado. E a vida, como aparece? A explicação que o livro dá segue uma espécie de escada. No degrau mais baixo temos o princípio vital, uma centelha que anima a matéria. Depois surgem as formas de vida mais simples. A partir desse ponto é uma escalada. A vida vai se tornando cada vez mais complexa, de grau a degrau, até chegar ao corpo humano, visto como o topo da evolução orgânica aqui na Terra. E agora chegamos ao ponto central. Até aqui falámos de matéria, de evolução física, mas e a consciência? O capítulo 11 diz-nos que o corpo é apenas uma ferramenta. A citação é perfeita. O espírito é o lenhador e o corpo é a floresta. É na floresta que o lenhador trabalha, aprende e desenvolve as suas capacidades. O corpo é isso mesmo, o nosso campo de trabalho temporário. Bem, e depois de toda esta ciência e filosofia, a investigação entra agora num território, digamos, mais sensível. Como é que esta visão se concilia com as escrituras antigas, com os milagres? É o que vamos explorar. E esta é uma das propostas mais arrojadas do livro.
A ideia de que os 6 dias da criação em Moisés não são para ser lidos à letra. Olhem para a tabela. A proposta é que cada dia bíblico é, na verdade, uma metáfora para uma gigantesca era geológica. O faça-se a luz do primeiro dia corresponde à formação do sistema solar. O aparecimento da vegetação no terceiro coincide com o período de transição geológico. É uma tentativa de harmonizar a linguagem poética antiga com a linguagem científica moderna. Certo. E para explicar os ditos milagres, o livro introduz um conceito fundamental: os fluidos. O que é isto? Bem, pensem numa espécie de matéria invisível, super subtil, que existe em todo o lado. É a ponte, o meio de campo entre o mundo dos espíritos e o nosso mundo material, quase como uma rede Wi-Fi universal que permite a interação entre estas duas dimensões. E com essa ideia dos fluidos, a conclusão é provocadora. Milagres, no sentido de uma quebra das leis da natureza, simplesmente não existem. O que existem são leis da natureza que nós ainda não compreendemos. As curas de Jesus, por exemplo, não seria uma violação das leis divinas, mas sim o domínio e a aplicação perfeita dessas leis. O que parece sobrenatural hoje pode muito bem ser a ciência de amanhã. Então, depois de olhar para o passado longínquo da criação, o livro termina a olhar para o futuro. E é disso que vamos falar agora. E a conclusão é uma mensagem de esperança. A ideia é que o progresso não é só individual, é também coletivo, planetário. A Terra, como planeta, também evolui. E estaríamos, segundo a obra, a viver tempos de transição. Uma transição para um mundo melhor, um mundo de regeneração, que será habitado por uma nova geração de espíritos mais evoluídos que vêm ajudar a construir uma sociedade mais justa e fraterna. E chegamos ao fim da nossa viagem por A Gênese. O objetivo não foi dar respostas definitivas, mas sim explorar como, há mais de 150 anos, se tentou construir esta ponte. E a pergunta que fica a pairar no ar é esta. Hoje, com tudo o que sabemos sobre o cosmos e a consciência, como é que estas ideias dialogam connosco? O que é que ainda ressoa? Uma reflexão que, claro, continua em aberto. A busca por estas respostas, essa continua a ser, sem dúvida, uma das nossas maiores aventuras.